todos. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Convido os irmãos, por favor, que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18. Amém? Mateus 9 e 18. Enquanto os que procuram encontram, os que já acharam, orem comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 9 e versículo 18. Senhor, na sua santa e poderosa presença, aqueles que já podem orar, por favor, estendam as suas mãos para cá. Eu quero apresentar esses papéis, meu Deus. Eu não sei o que eles são, nem o que eles significam, mas o Senhor sabe. Tu és o Deus que abre portas onde não existem portas. E muito embora muitas vezes não acreditemos, o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Eu consagro esse calhamaço de papel a Ti. E eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, peço, meu Deus, que o milagre que vai acontecer através destes papéis seja um sinal de que o Senhor trabalha por aquele que espera em Ti, meu Deus. Que a porta que está por trás desta oração, pedindo para que seja aberta, seja de fato aberta, mas que não haja dúvidas de que foi o Senhor, não foi o homem, não foi a mulher, mas que foi o Deus dos exércitos de Israel. E que todos saibam que só o Senhor é Deus, porque essa causa, Senhor, já foi perdida, mas só o Senhor pode retroceder e fazer com que ela aconteça, em nome de Jesus. O versículo 18 que diz: enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. Amém? Então, somente até aqui. Gostaria de começar essa mensagem nessa noite de domingo tão gloriosa, onde nós já tivemos a oportunidade de louvar o Senhor. A palavra do Senhor, ela diz que o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, a melhor forma de invocar ao Senhor talvez seja através das canções que são entoadas em sua homenagem, pois Ele mesmo disse que habita entre essas canções. Ele diz que enquanto essas canções são entoadas, Ele manifesta a sua presença. Então, nós já tivemos a oportunidade de louvar ao Deus vivo, e no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9 e 18, nós vamos ter o documento histórico, o documento que conta a história de alguém que foi até Jesus e que recebeu o milagre. Mas eu gostaria de começar essa pregação dizendo aos irmãos que essa pessoa recebe esse milagre porque ele faz por onde, ele provoca um milagre na
não é alguém que está atravessando o caminho de Jesus, como por exemplo, aquele cortejo fúnebre, onde Jesus está passando, e no caminho de Jesus passa um cortejo, ou talvez Jesus de propósito vai até lá, e ele vai até o esquife, até o caixão, se compadecendo da mulher viúva que havia acabado de perder o filho. Ele ressuscita o rapaz por causa daquela mulher, mas aquela mulher não foi até Jesus pedir aquilo, Jesus encontrou ela. Agora, diferentemente dessa situação, nós vamos ver alguém que provocou um milagre na sua vida, e nós podemos entender que o poder do Senhor, ele está disponível para aqueles que creem, e que os milagres são sinais para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, os milagres eles têm um propósito. Porém, nós precisamos entender que nós temos a possibilidade, nós temos a chance de vivermos milagres na nossa vida. Não significa que nós vamos viver para sempre, que sempre que nós precisarmos vai aparecer um saco de dinheiro na nossa frente, porque as dificuldades, a espera, o não dar certo, as decepções fazem parte do tratado de Deus para nossas vidas, para nos tornar pessoas melhores, para nos moldar a respeito daquilo que é interessante para Deus. Mas existem momentos em que situações difíceis, adversas, serão revertidas nas nossas vidas através dos milagres sobrenaturais, e essas coisas vão acontecer para a honra e a glória do nome do Senhor, e nós devemos estar preparados para pedir por esses milagres, para termos fé a respeito desses milagres, e a hora que eles acontecerem nas nossas vidas, nós podemos então entender que nós estamos sendo um instrumento para que o mundo veja que Deus está no comando, que não só existe, mas que transita, que anda entre nós, e que escolheu a vida daqueles pelos quais Ele manifestará a sua glória. E quem são os tais? Eu me lembro de ser criança e por vezes ter a notícia de ter um culto no lar, um culto de família, e ir na companhia da minha mãe, que é a pastora hoje, mas na época era uma obreira da casa do Senhor. E chegando naqueles lares, sempre se cantava corinhos e hinos da harpa. Eu não sei se é a parte de um corinho ou se é o hino da harpa, se não me engano é o hino da harpa, que no refrão diz assim: um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Quem são esses tais? Aqueles que acessarão os milagres quando houver necessidade, aqueles que clamarão com fé e verão o sobrenatural acontecer nas suas vidas. Nós não devemos buscar o Senhor por aquilo que Ele pode fazer por nós, e sim por quem Ele é como pessoa. Nós devemos conhecer e amar o Senhor, mas o Senhor presenteia aqueles que o reconhecem com as suas dádivas, com os seus milagres, com as suas portas abertas. Deus, o Senhor Jesus, não vai abrir portas para os inimigos de Deus, para os inimigos da fé, para os assassinos dos profetas, para aqueles que amam a iniquidade. Não, essas pessoas vão ter um momento bom, porque essa é a ciclicidade desse mundo. Mas aqueles que vão ter acesso ao rio da graça, o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, esses são os amigos de Deus, esses são os tais. E como nós vamos acessar essas dádivas? Como nós vamos acessar esses milagres? Hoje nós vamos observar a história de um homem chamado Jairo. Glória a Deus. Como ele acessou o coração do Senhor Jesus Cristo. Como no pior momento da sua vida, no pior dia da sua vida, aonde tudo para ele perdeu o significado, o dia em que o chão foi tirado debaixo dos seus pés, um dia, se quem sabe estava sol, o sol bateu na pele de Jairo e não o aqueceu,
O vento soprou sobre Jairo, mas ele não sentiu o vento. Ele estava vivo e ao mesmo tempo estava morto diante de uma notícia que chega na vida de Jairo. Como nessas condições de tombo e de queda, Jairo acessa o coração do Senhor. Eu quero começar essa mensagem nessa noite dizendo que tudo que nós vemos que é belo, que chama a atenção dos nossos olhos, que de alguma forma é bem feito, de alguma forma faz sentido, de alguma forma se encaixa nesse mundo onde nós vivemos e vemos ele também. Qualquer coisa desse tipo, o apóstolo Paulo diz: tudo que seja bom, tudo que seja agradável, tudo que seja santo, tudo que seja de bom proveito. Eu estou falando dessas coisas. Tudo que seja desse respeito passa por uma construção. Meu irmão, ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou dar certo. Põe o pé no chão no primeiro momento que acordou e fala assim: agora eu vou revolucionar a minha vida. Eu vou sair por aquela porta e eu vou fazer algo grandioso. Isso dá certo? Isso funciona? Nós podemos alguma coisa através da nossa força, através do nosso braço, do nosso tempo? Não. Por mais vontade que nós tenhamos, a vontade não tem o poder de nos dar absolutamente nada. Imagine alguém bem-sucedido na sua vida. Irmão, não foi por vontade que aquela pessoa se tornou bem-sucedida. A vida dela passou por uma construção. Glória a Deus. Veja uma mulher, a Bíblia descreve mulheres que não poderiam ter filhos. Ana, mãe de Samuel, era uma delas. A Bíblia fala que ela chora torrencialmente no templo do Senhor, mas não era nem por não poder ter filhos, era por causa da rivalidade com Penina, a outra mulher do marido dela. Ela não podia ter filhos, ela deseja ter filhos, mas o desejo dela não faz com que ela conceda, com que ela dê a luz, por mais que ela queira. Você já parou para pensar quanta vontade a gente passa na nossa vida? Quantas vezes nós queríamos algo, seja material, seja uma situação, mas a vontade por si só não nos trouxe aquilo que a gente desejava. E por vezes a gente desejou aquilo com tanta força, chegou a adoecer o nosso corpo. Glória a Deus. Mas depois que aquela vontade louca, maluca passou, a gente até pensou: graças a Deus que eu não consegui aquilo, porque não tinha nada a ver. Era algo tão raro, era uma situação tão fora de contexto com aquilo que eu estou vivendo, mas aquele momento de vontade fez com que nada fizesse sentido, só aquilo que eu queria. Jairo, naquele dia, recebeu a notícia que ninguém quer receber. A palavra do Senhor fala que ele recebeu uma notícia terrível. Mas vamos entender quem era Jairo. Está escrito que Jairo, ele era chefe da sinagoga. O que isso significa? Jairo, ele era um pastor? Jairo, ele era um rabino? Não. Quem era o chefe da sinagoga naqueles dias? Ele era o responsável pela administração daquela casa. Ou seja, as pessoas davam seus dízimos, a sua oferta. Jairo administrava. Era Jairo quem falava: a gente vai trocar o telhado, agora a gente vai ajeitar os bancos, não, agora a gente precisa contratar um pedreiro novo. Era Jairo quem decidia: agora a gente vai precisar demitir o copeiro, porque tem uma denúncia contra ele. Era Jairo quem falava, alguém chegava e falava: olha, tem um irmãozinho lá que foi visto em pecado não sei aonde,
Jairo convocava e decidia: vamos excluir esse irmão, ele não pode estar no nosso meio. Ele era o administrador da casa, ele não era o pastor, ele não era o rabino, ele era o administrador da sinagoga. O que esse cargo conferia a Jairo? Segundo a história, ele era um homem de grande prestígio e um homem de grande poder e um homem de grande influência, porque a religião para aquelas pessoas naquela época, ela era muito importante, mais do que a economia. Hoje a gente costuma falar: olha, não importa muito qual é a religião da pessoa, a gente tem que trabalhar com todo mundo, sim ou não? Hoje é assim. Mas nos dias em que esse texto está sendo escrito, está sendo narrado, se você não fosse judeu, você não poderia acessar diversas comunidades dentro de Israel. Se você não fosse filho de mãe judia, de pai judeu, você não poderia frequentar certos lugares, porque toda essa frequência ela era controlada por um grupo de pessoas que faziam parte de um governo religioso. Era um governo paralelo ao governo de Roma, que controlava as finanças, os impostos, mas quem de fato governava os usos, os costumes e as leis daquele povo era o que a Bíblia vai chamar de sinédrio. Quem é o sinédrio? O sinédrio, ele é liderado pelo sumo sacerdote, um grupo de sacerdotes anciãos, e descendo a escala você tem o templo principal e você tem várias sinagogas que são como as filiais do templo, e cada sinagoga tem um chefe de sinagoga, e Jairo é uma dessas pessoas. Ele é um governante, ele tem status de governante, ele é um líder religioso, ele é alguém que tem poder, que tem prestígio. O que isso significa? Que Jairo ele era alguém que estudou e que ele era alguém entendido das leis do seu povo. Ele era um respeitado líder local. Naquela comunidade era Jairo quem resolvia as disputas. Você já ouviu falar de alguém que comprou um terreno que tinha 3 ou 4 donos? Alguém que já ouviu falar dessas histórias? Comprei um terreno que tinha 3 donos, paguei para os outros 2 queria receber. Já ouviu falar dessas histórias? Já ouviu falar a história de gente que comprou um terreno no mar? Não é terreno na praia, é terreno no mar. Já ouviu essa história? Terreno no céu. Terreno no mar é engraçado, porque se você tem 2 medidas, uma se chama latitude e outra se chama longitude. Lá na prefeitura, o lugar onde você mora, ele vai ser localizado por latitude e longitude no mapa. Essas 2 medidas têm 2 numerações que elas vão cruzar uma com a outra, e a prefeitura sabe certinho onde é a sua casa pela latitude e pela longitude. Tem gente que compra terreno que quando chega, aí esse número está no documento da escritura. Tem gente que quando chega com a escritura na prefeitura, o número da latitude e da longitude não dá na orla da praia, não dá na areia, dá dentro do mar. Tem gente que compra os terrenos desse paga. E quem que resolvia essas disputas? O líder da sinagoga. Ele era quase que um prefeito. Ele era quase que uma autoridade geral daquele bairro, daquela província. Esse era Jairo. E a família dele era importante. Todo mundo sabia que Jairo era casado, que Jairo tinha uma filha pequena, que ele amava muito. E um dia Jairo está trabalhando, porque essas pessoas trabalham muito. Elas não têm horário. Elas têm horário para entrar, mas não têm horário para sair. E onde que Jairo está? Ele estava em casa. Era dia de folga. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida no momento mais inoportuno. Jairo estava na sinagoga, resolvendo B.O., tirando dinheiro de um lado para colocar no outro, sabe? E aí alguém chega para dar uma notícia para Jairo.
E a ciência tem estudado o comportamento humano e chegou numa conclusão, isso já faz muito tempo, que ninguém gosta de dar uma má notícia. Sabia disso? Ninguém gosta de ser o mensageiro do caos. Antigamente, quando dois países estavam em guerra, não tinha meio de comunicação, o rei ficava no palácio esperando chegar um mensageiro para falar para ele como estava a guerra. Se a mensagem fosse muito ruim, sabe o que o rei fazia? Matava o mensageiro. Isso criou um trauma nas pessoas. Só que na Bíblia, quem que a palavra do Senhor vai chamar de mensageiro? Alguém se arrisca? Tem um mensageiro específico na Bíblia, na palavra do Senhor. Alguém se arrisca a falar quem que é o mensageiro na Bíblia? É o anjo. É o anjo. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. Só que anjo, ele não vai dar só notícia boa, ele dá notícia ruim também, porque ele é o mensageiro. Não importa qual que é a mensagem, o mensageiro ele não tem nada a ver com a mensagem. Ele vai dar uma notícia boa, séria, sem dar risada, e vai dar uma notícia ruim sem chorar. Só que muitas vezes o anjo ele não pode ser ouvido pelo povo, porque ele é um ser espiritual. Só quem vai conseguir ouvir o anjo falar é alguém que tem o seu espírito fortalecido no Senhor, que foi chamado e deu ouvidos ao chamado que Deus fez. Deus chamou a muitos, mas segundo a palavra, poucos deram ouvido a esse chamado. E quem que a Bíblia vai chamar? Daqueles que recebem a mensagem que os anjos trazem da parte do Senhor para transmitir para o povo, e esse também vai ser chamado de mensageiro. A Bíblia chama de profeta. Quem que é o profeta? Muitas vezes ele vai trazer a mensagem de Deus para o povo, mas muitas das vezes Deus não vai mandar mensagem nenhuma, mas porque esse profeta ele está em conectividade com Deus, ele está conectado com Deus. Se Deus pensa no céu, ele também pensa aqui na terra. Então Deus nem precisa mandar anjo, ele está ligado no céu, ele está ligado na terra pelo poder do Senhor. Então ele fala segundo aquilo que Deus quer que seja dito. Só que muitas vezes a mensagem que o Senhor tem é uma mensagem dura, é uma mensagem de conserto. Olha, o Senhor não fala da sua palavra: eu corrijo a todos quanto eu amo. Meu irmão, comece a se preocupar. Se o Senhor não tem usado a criança, se o Senhor não tem usado o animal, se o Senhor não tem usado o mendigo, se o Senhor não tem usado a enfermeira, se o Senhor não tem usado o médico, se o Senhor não tem usado a pastora, se o Senhor não tem usado o diácono, se o Senhor não tem usado o evangelista, se o Senhor não tem usado o rádio, se o Senhor não tem usado o livro, se o Senhor não tem usado a palavra, se o Senhor não tem usado o vento, se o Senhor não tem usado a chuva, para quê? Para te repreender. Comece a se preocupar se de alguma forma Deus lá no fundo do seu coração de vez em quando olha para você e fala: ei, não é bem assim que você está pensando, não foi isso que eu mandei você fazer, não é nesta posição que eu te chamei. Você quer fazer A, mas mesmo querer fazer A, faça B. Sabe por quê? Porque está escrito: eu corrijo a todos quanto eu amo, diz o Senhor. Então, como filhos de Deus, nós devemos almejar pela correção do nosso Senhor. Venha ela como vier. Outra frase que eu ouvia quando era criança, que eu gostava muito, que ela dizia assim: o Espírito Santo não envergonha ninguém. Irmão, é verdade, o Espírito Santo não envergonha ninguém, mas está escrito:
que ele convence o homem do seu pecado. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, não é envergonhado por ninguém, mas o próprio Deus o chama pelo nome e o lembra o tempo todo. Olha aonde eu quero que você esteja, olha para onde eu quero que você vá, olha aonde eu quero que você fique, olha quem eu estou tirando da tua companhia, olha quem eu estou colocando na tua companhia, olha para a companhia de quem eu estou lhe enviando, porque está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus: e fez dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Meu irmão, ele é o construtor, ele é o pedreiro, e nós somos a colher do pedreiro, nós somos a pá, nós somos o cordel de medir, nós somos o instrumento, nós somos aquilo que Deus usa para falar com esse mundo e para que ele possa mostrar a sua glória aonde quer que nós estejamos através de nós. Como que nós vemos o quão talentoso um construtor é? Através das suas obras. Você olha assim e você fala: nossa, olha que casa bonita, bem feita, cheia de detalhe. Quem fez o projeto, quem executou, são pessoas talentosas. Esses merecem ganhar de acordo com aquilo que eles estão entregando. Como que alguém é reconhecido? Através das suas obras. E como alguém executa as suas obras? Como alguém coloca o seu talento para fora? Como que alguém manifesta o seu talento? Através dos seus instrumentos. Como que o nosso Deus vai ser glorificado? Através das nossas vidas. No livro do profeta Isaías ele diz: como flechas limpas na sua aljava. O que o profeta quer dizer? Uma flecha pronta para ser usada pelo arqueiro. Meu Deus, quem é o arqueiro? É Deus. E quem é a flecha? Todo aquele que se coloca na presença do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faz de mim o que o Senhor quiser. Aleluia. O Senhor disse para o profeta: não diga eu sou uma criança, porque eu coloco as minhas palavras na sua boca. Na mesma hora o anjo tirou uma pedra viva do altar com uma tenaz e tocou na minha boca, e toda a minha iniquidade foi tirada, disse o profeta. Ele chamou o profeta de profeta sem o profeta ser profeta. Mas é que para Deus o profeta já era profeta, ele só não sabia. Porque é assim que ele faz as suas obras, através dos seus instrumentos. Então eu não posso querer ser Deus, eu tenho que querer ser um instrumento do Senhor. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou falando? Porque se Deus quiser ser glorificado na comunidade onde você está inserido, Ele vai usar alguém como instrumento dele. Então quando a gente olha uma casa bonita, primeiro teve um projeto. O arquiteto se sentou e começou a desenhar. E o que ele usou? Ele usou uma mesa, ele usou uma cadeira, ele usou um esquadro, ele usou um compasso. Sim ou não? Aí está pronto o projeto. Serve para alguma coisa? Se não for para alguém executar, não serve para nada. Aí o engenheiro coloca na outra prancheta, põe uma calculadora, começa a fazer conta, quanto vai precisar de material, quantas pessoas tem que contratar e quanto tempo vai entregar. Outro projeto em cima do projeto. Serve para alguma coisa? Se não tiver ninguém para executar, não serve para nada. Vem o mestre de obra. Carrinho de mão, betoneira, pá, colher de pedreiro, andaime, o que mais? E por aí vai. E um monte de cabra macho, bom para pegar peso. E
comece a executar aquela obra. E daqui a pouco você vê aquela coisa linda. Meu irmão, você já parou para pensar para fazer uma coisa bem feita? O quanto de coisa mal feita foi feita para até aquelas pessoas aprenderem a fazer bem feito? Alguém que está ouvindo o que eu estou pregando? Será que todo arquiteto nasce bom? Nasce sabendo ser arquiteto? Será que todo engenheiro, desde a primeira obra que ele fez, ficou boa? Será que todo mundo que é pedreiro, que é mestre de obra, que é ajudante de pedreiro, ele já, na primeira vez que ele foi virar uma massa, saiu perfeito? Não, meu irmão. O arquiteto errou na obra, o engenheiro não percebeu, o que era para ficar uma coisa ficou 4 vezes mais cara. Tinha um pedreiro sem experiência, derrubou o tijolo na cabeça do outro, quase matou, atrasou a obra. E vai aprendendo. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Tem gente que Deus está falando: ei, você é meu instrumento, mas você é recruta. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? O que você espera do recruta? Que ele erra. O recruta tem que errar para ele aprender com o erro dele. E daqui a pouco o recruta vira soldado. Alguém que está ouvindo o que eu estou pregando? Tem alguém aqui que está dizendo: mas eu não sei. Aí o Senhor diz assim: se eu quisesse, quem já soubesse, eu não estava te procurando na tua rua, eu não estava te procurando na tua casa, eu não estava te procurando na empresa que você trabalha, eu estava nos palácios, eu estava lá na comunidade daqueles que já nasceram abastados, eu estava nos melhores lugares da cidade. Eu quero quem não sabe, para que eu possa ensinar. Quem aqui está ouvindo? Porque instrumento bom é aquele que tem a cara de quem usa. Você já parou para pensar? A costureira, meu irmão, ela tem a máquina dela. Se ela tiver que sentar na máquina de outra costureira, ela reclama. É ou não é? Quer ver uma costureira brava? É uma costureira na máquina nova. Acabou de chegar, está aquela coisa cheirando a novo. A abençoada senta lá e fala: olha, mas você está todo errado, quebrando a linha. Até essa máquina pegar meu jeito. Sim ou não? Aí você olha assim e fala: será que a máquina pensa? Não, irmão, porque a gente vai deixando o instrumento com o nosso jeito. Quem é que dirige? Baixa a mão, obrigado. Às vezes eu pergunto e ninguém responde. Obrigado. Quem é que dirige que você tem um carro que é seu? Pode até dividir, mas o carro é seu. Glória a Deus. Então vocês vão entender o que eu vou falar. Não é triste quando você chega no teu carro para dirigir e está tudo fora do lugar, alguém dirigiu o seu carro, o banco está desregulado, você não acha mais o jeito, os 3 espelhos está tudo. Aí você fica ali ajeitando, daqui a pouco você, irmão, daqui a pouco você vai andar com o carro, você dá um toque no acelerador do carro. Por quê? Aí você fala: rapaz, o que fizeram com esse carro? Você não conhece mal o carro, porque a gente deixa as coisas do nosso. É por isso que ele fala que ele é o oleiro. Ele deixa os instrumentos dele do jeito dele. Glória a Deus. Quem pegar vai falar: está cego, está desafinado, está desalinhado. Mas aí ele pega e fala: não, está bom para me usar, porque para o que eu vou usar está perfeito. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Então, quando você entender que você é um instrumento, até os problemas que você enfrenta, você vai começar a entender que você vai enfrentar eles. Não é para você se envergonhar, mas é para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. O Senhor me fala aqui de pessoas que caíram, que tomaram um tombo, mas hoje você se levantou e você está aqui. E você olha para trás e fala: meu Deus, naquela época eu não imaginei que eu ia conseguir me levantar. O Senhor diz assim para você hoje: não tinha como você se levantar,
eu te levantei, para que todos aqueles à sua volta soubessem que existe um Deus na tua vida. E eles entenderam que eu trabalho por aquele que em mim espera, diz o Senhor. Quantos aqui sentiram a presença do Senhor diante desta afirmação? O amor de Deus te trouxe, e através da tua salvação muitos virão. Ué, se Deus fez por ele, também vai fazer por mim? É para isso que a gente está aqui. Jairo, ele era alguém que estava para viver um milagre, mas ele ia viver um milagre que ele ia provocar. E o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Viva sem ter medo do que está na frente, porque quando você precisar de um milagre, eu sou um Deus que cuido daquele que espera, que confia e que tem fé na minha palavra. Então viva sem ter medo, viva com a certeza de que quando você precisar, eu serei o que você precisar, quanto você precisar, diz o Senhor. Não, você não entendeu. Aqueles que recebem a marca da promessa, eles andam por essa terra com o peito estufado e com a cabeça erguida, mas não é pela soberba do mundo, é porque eles têm um Deus em quem confiar. E eles avançam contra o terreno do inimigo, sem medo, porque consigo eles têm uma promessa: nem as portas do inferno prevalecerão contra mim. Eu irei lá e tomarei de volta tudo aquilo que Satanás me roubou. Eu entrarei no inferno e tomarei de volta tudo que ele me roubou, porque o general de guerra está comigo, ele é o Senhor. E debaixo dessa promessa eu vou, e ninguém pode parar quem vai em nome do Senhor, o Deus vivo. Receba essa unção que vem da parte do Senhor. Jairo, ele ouvia falar de Jesus, porque Jesus já estava famoso. Curava um aqui, libertava outro lá, pregava para uma multidão, e todos eram impactados por aquela pregação, e aquelas notícias foram chegando. É por isso que é tão importante ouvir a palavra do Senhor. Ora, não está escrito: a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque quando eu ouço que Deus abriu o mar, quando eu ouço que o Senhor ressuscitou Lázaro, quando eu ouço que Ele não apagará o pavio que fumega, que Ele não esmaga a cana trilhada, que Ele levou João para ver o céu em Patmos e o revelou o Apocalipse, quando Ele salvou Daniel na cova dos leões, quando Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do forno de fogo ardente. Quando eu ouço a palavra do Senhor, daqui a pouco, meu irmão, o diabo vai vir na covardia, o diabo vai vir com o seu exército, mas eu vou estar com a palavra do Senhor, e eu vou dizer: o Deus que abriu o mar vermelho e que criou os céus e a terra com a sua palavra, vai reverter essa situação a meu favor, em nome de Jesus. É assim que nós vencemos. Repita isso comigo: é assim que nós vencemos. Com a fé, porque Ele já fez coisas tão maiores. Isso aqui para Ele não é nada. SPC Serasa para Jeová não é nada. Aluguel atrasado para Jeová não é nada. Doença no corpo, doença fora do corpo, para Ele não é nada. Bruxaria, macumbaria, feitiça, para Ele não é nada. Meu Deus, já está trabalhando, daqui a pouco chega alguém na porta, e quando, meu irmão, o negócio é feio, a pessoa não precisa nem falar nada, a gente já consegue ouvir o olhar da pessoa. Jairo, o que foi? Jairo, tua filha, não precisa nem falar o que aconteceu, as pernas, meu irmão, já bambeou, ele já saiu correndo para casa. Quando chega, a menina está lá morta.
mais cedo ele tinha ouvido falar uma notícia. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Fique atento às coisas que acontecem à sua volta. Quem é que ouviu o que eu preguei? Por aí vem a tua salvação. Eu vou repetir, porque quando Deus fala tem que ficar claro. Fique atento às coisas que acontecem à sua. Como um homem importante, ele tinha que estar bem informado. Ei, você é importante para Deus. O Senhor não te vê como alguém comum. Sabe como o Senhor te enxerga? Como sacerdote, como rei. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Na presença do Senhor você é sacerdote, você é sacerdotisa, você é rei e você é rainha. Não importa o que o mundo pensa de você. Na presença de Deus você é importante. Então você tem que se comportar como alguém importante. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Então se você para Deus é rei e é rainha, comece a se comportar como tal. Tenha a postura de governante na presença do Senhor, porque Deus te colocou para governar sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre os teus pensamentos, sobre a tua fé, sobre a tua questão espiritual. Deus está de olho, porque tudo que você tem é dele, mas ele mandou você administrar. Cadê os administradores aqui? Assuma a responsabilidade, viu? Assuma a responsabilidade da tua vida. Para de delegar aquilo que Deus colocou na tua mão. Toma posse, toma decisão, toma atitude, toma a frente das coisas. Esteja bem informado, tenha postura, se vista como alguém responsável, se porte como um administrador da tua vida, dentro da tua humildade, dentro das tuas condições. Dê o teu melhor, diz o Senhor. Ele te quer como um servo bom e fiel, sendo fiel sobre o pouco, porque sobre o muito ele te colocará, diz o Senhor. Já eu lembro de uma notícia. Aquele Jesus famoso, ele está chegando na região, ele está na cidade. Aquele missionário, ele está na cidade. Já eu lembro daquela notícia. Abandonou a menina, foi ao encontro do mestre, foi ao encontro de Jesus. Se tem alguém que pode resolver essa situação, está aqui na cidade, não está longe. Ouça o que eu estou pregando para você aqui nessa noite. Estou pregando a palavra do Senhor. Não importa qual seja o tamanho do problema, a solução não está longe, ela está perto. Assim está escrito: perto está o Senhor daqueles que o clamam. Já vai para Jesus. Ele chega diante de Jesus, ajoelha. Meu Deus. A palavra do Senhor diz que ele era um homem importante, que ele tinha um cargo alto e alguém de grande prestígio. Todo mundo conhecia Jairo. Quando ele chega diante de Jesus e ajoelha, ele está abrindo mão da sua autoridade. Ele está abrindo mão de quem ele é, em reconhecimento a Jesus. Sabe por quê? Porque quem tem autoridade sabe reconhecer uma autoridade que é maior que a sua. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Gente insubordinada, gente que não respeita ninguém, é gente desprovida da autoridade que vem da parte de Deus. A palavra do Senhor fala sobre o centurião de Cafarnaum. Repita isso comigo: centurião de Cafarnaum. A palavra do Senhor fala assim, ó. Irmão, centurião, a palavra centurião significa capitão de 100. Era um general romano que tinha sob a sua responsabilidade 100 soldados. Um soldado ele ficou doente. Ele foi até Jesus e falou: mestre, meu subordinado está terrivelmente doente. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Jesus falou: vamos lá na casa dele. O que o centurião responde para Jesus? Senhor, eu não sou ninguém para te receber na minha casa. Eu não mereço. Se o Senhor mandar uma palavra aqui, ele vai ser curado lá. O que Jesus falou? Nem no meio dos filhos de Deus eu encontrei uma fé do tamanho da fé desse homem.
vai, porque vai ser conforme a tua fé. Aquele homem tinha autoridade, então ele sabia reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Jairo, a mesma coisa, ele foi diante de Jesus, porque quem precisa vem por baixo. Repita isso comigo: quem precisa vem por baixo. Ou você reconhece quem é Jesus na tua vida, ou continua dando murro em ponta de faca. Sabe o que nos afasta da nossa vitória? Sabe o que nos afasta da nossa bênção? Ah, mas eu sou trabalhador. Ah, mas eu faço tudo certinho. Olha lá, todo mundo fica na roda dos escarnecedores e é abençoado e eu não. Mas eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo e a minha bênção não vem. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. Olha o que ele disse para Jó: quem primeiro me deu para que eu retribuísse, Jó? Ou você reconhece, meu irmão, que tudo que você fizer para Deus é absolutamente nada, mas mesmo assim você vai fazer, porque você o ama. E se Ele tiver misericórdia, Ele vai fazer algo por você. E Ele vai ter misericórdia daqueles que se humilham na presença dEle. Quantos ouviram essa palavra? Então não importa quanto você acha que é bom, continue sendo melhor do que aquilo que você acha que você é. Não importa quanto você está jejuando, comece a jejuar mais do que você acha que jejua. Se você acha que você está orando muito, comece a dobrar e triplicar o tanto que você ora. Se você acha que está perdoando demais, continue perdoando, porque não importa o que você faça. Se não for o favor e a misericórdia do Senhor, não somos absolutamente nada. Isso significa Jairo ajoelhar diante de Jesus. Reconhecimento. Como eu reconheço que Jesus é Jesus? Anunciando ao mundo que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Quantos ouviram essa palavra? Então eu não xingo porque Jesus não xingaria. Eu não bato porque Jesus não bateria. Eu prego porque Jesus pregaria. Eu anuncio o Evangelho porque Jesus anunciaria o Evangelho. E quando eu falhar em alguma dessas coisas, eu vou pedir perdão ao Senhor. E o que Jairo disse: Senhor, a minha filha morreu agora, mas eu sei que o Senhor pode reverter essa situação. Venha até a minha casa, por favor. O que Jesus fez? Bora. Jesus perguntou onde era. Irmão, em outro evangelho, não vou lembrar qual, da localização, Jesus andou muitos quilômetros para chegar na casa de Jairo. Jesus andou tanto tempo que no meio do caminho ele fez um milagre. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Foi do lugar onde ele estava até chegar na casa de Jairo. Jesus curou a mulher no caminho. E quando Jesus chega na casa de Jairo, diz a palavra que já estavam os flautistas fúnebres, já estavam preparando o funeral da menina. Jesus chega na porta da casa, tem alguma dificuldade para entrar porque tem muita gente. E aí Jesus chega e anuncia: o que vocês estão fazendo? A menina não morreu, ela apenas está dormindo. O que fizeram a respeito do que Jesus disse? Segundo a palavra, zombaram de Jesus. Só que Jairo estava lá, diante do Senhor, crendo, acreditando, depositando todas as suas esperanças naquele milagre. Jesus entra na casa e fala: todo mundo para fora, antes dele entrar. Às vezes Jesus faz isso, ele não entra enquanto não sai todo mundo. Sai todo mundo, deixa só a menina. E ele ficou lá fora, ele não entrou. Quando ele vai entrar, ele fala: fiquem aí, ninguém entra. Sabe por que Jesus fez isso? Porque na presença do Senhor
até a tristeza salta de alegria. Aonde Jesus chega, a morte tem que sair, porque Ele é a vida. Glória a Deus. Em outro texto diz assim: Jesus chega, se aproxima da menina e diz: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E na mesma hora a menina, como se nada tivesse, Jesus pega ela pela mão e sai para fora. A menina corre e abraça o pai. E sabe por que esse milagre aconteceu? Porque alguém decidiu se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Alguém decidiu reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu devo fazer uma pergunta nessa noite: quanto tempo mais você vai levar para reconhecer que só Jesus pode fazer algo a respeito desse problema que está te entristecendo, te envergonhando, te tornando incapaz, que está acabando com a sua fé? Quanto tempo você vai levar para se prostrar com sinceridade diante do Senhor, para que Ele possa imediatamente chegar na tua casa e fazer a obra, e fazer aquilo para que todos vejam que Ele é na tua vida, diz o Senhor. É diante dessa palavra que eu encerro essa pregação. E eu gostaria ainda de dizer: o Senhor está esperando que você chegue a Ele, que você o procure enquanto Ele está perto, que você o invoque enquanto Ele pode ser achado, porque Ele quer fazer algo na tua vida, mas Ele só trabalha na vida daquele que nele espera. As palmas são para Jesus.